Olá, tudo bom? Sou a professora Cristina Dina, mestre em Ecologia e Recursos Naturais, e eu venho aqui para auxiliar vocês no conhecimento sobre biologia e suas variações. Estou aqui presente para tirar todas as dúvidas que forem necessárias. Para iniciar, nós vamos começar pelo volume 1 da unidade 1, que consiste no assunto de ecologia. Mais especificamente, o tema para existir os seres vivos precisam de matéria e energia. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá. Começando pelo tema 1, para o volume 1 da unidade 1 da apostila de vocês, que se chama Interdependência dos seres vivos. Para existir, os seres vivos precisam de matéria e energia. Bom, então pergunto, o que seria ecologia? Para que serve a ecologia? O que estuda a ecologia? A ecologia tem como objetivo compreender como os seres vivos se relacionam entre si e com o ambiente onde vivem. Então, a ecologia consiste com tudo que está ao redor de um ser vivo e assim com tudo que ele pode interagir naquele ambiente, seja outros animais, seja outros vegetais, seja o solo, a água, o relevo. Então tudo que está ao redor de um ser vivo, ele pode estar interagindo. E quais são os conceitos que podemos trabalhar dentro desse tema? Quais são os conceitos que você vai aprender? Vamos trabalhar conceitos de população, comunidade, ecossistema, cadeia e teia alimentar, produtores e consumidores. Esses são alguns dos principais tópicos, conceitos que a gente pode estar vindo trazer nesse assunto, tá certo? Porém, esses tópicos, esses conceitos vão ser trabalhados ao longo de algumas aulinhas. Conforme forem os temas abordados, a gente vai estar trazendo exercícios para poder vocês exercitarem esses conceitos básicos e super importantes desse assunto. Então, o que a gente pretende dentro dessa aula que vocês consigam absorver? Uma compreensão sobre os problemas que afetam atualmente o ser humano e os demais seres vivos. Então, na ecologia, além de nós compreendermos como funciona a sistemática dentro de ecossistemas, da biosfera, de uma forma geral, nós trazemos algumas problemáticas que esse ecossistema, que essa biosfera, pode vir a ter dependendo das relações ecológicas que existem. Tá certo? Então vamos primeiro saber argumentar o que vocês já sabem sobre ecologia. O que vocês veem nessas fotos que tem em comum? Nós temos em comum algo entre essas três fotos relacionadas? Bom, aqui na primeira foto, do seu lado esquerdo, nós observamos o quê? Uma ave consumindo um tipo de peixe, né? Na segunda foto, superior direito, nós vemos uma cobra consumindo, predando um sapo. E nessa terceira foto, nós vemos uma pessoa consumindo vegetais. Será que tem alguma relação? Bom, a relação que a gente pode pensar é que todos estão comendo. E por que será que a gente come? Nós comemos para quê? Bom, você come para poder obter energia, para poder você conseguir estudar, trabalhar, inclusive dormir. Para você dormir, você precisa ter energia. Então, todos eles estão fazendo o quê? Obtendo energia. Mas eles estão obtendo energia de quem? Como? Todos esses três seres, a ave, a cobra e a pessoa, estão obtendo energia através do consumo, da alimentação de outros seres vivos.
O peixe está servindo de energia, está servindo de sustento para o pássaro, o sapo para a cobra e esses vegetais para esse ser humano. Então, o que você sabe, que você já tem conhecimento, é o quê? Que todos eles estão fazendo um processo de obtenção de energia. E para quê? Para exercer suas funções vitais, ou seja, suas funções necessárias para o dia a dia, que é o que você faz ao momento que você toma um café da manhã, um almoço, um jantar, um lanche. Você come para quê? Para poder obter energia. Beleza? O que é? Primeiro a gente vai compreender o que são relações tróficas. Dentro delas, a gente vai analisar os conceitos de cadeias e teias alimentares que você já deve ter ouvido falar em algum momento. As relações tróficas nada mais é as relações em que eu tenho uma alimentação, em que tenho obtenção de energia. Então, qual seria o conceito básico? Seria a sequência de seres vivos, na qual se indica quem é o alimento de quem, a história de quem come quem, né? Então, a sequência dos seres vivos, em que eu tenho um animal consumindo o outro, que por sua vez vai consumir outro, e consumir outro, e assim sucessivamente. Isso se chama relação trófica, certo? Porém, eu pergunto, será que só animais são envolvidos nesse processo? Vamos relembrar um conceito básico. Nós temos 5 principais reinos dentro dos organismos que nós consideramos seres vivos. Quais são esses organismos que nós consideramos seres vivos? O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino que? Animalia. Esses são os 5 principais reinos que consistem nos seres vivos da natureza. Por que eles são considerados seres vivos? Qual seria o conceito de eu considerar eles seres vivos ou não? Bom, para conceituar a base de o que são seres vivos, nós dizemos que todo ser vivo é considerado vivo a partir do momento que ele é constituído por células, tá? Um conceitozinho que vocês devem ter aprendido lá na 8ª série. E esses conceitos de reinos, estudo dos seres vivos, vocês viram lá na 7ª série, não é isso? Então, reino Monera, reino Protista, Fungi, Planta e Animalia são 5 reinos que são os seres vivos. Vamos só dar uma relembrada dos principais representantes de cada grupo? O reino Monera consiste em quais tipos de seres? Quais exemplos? No reino Monera nós temos as bactérias, temos as arqueobactérias, que hoje chamamos apenas de árqueas, e temos também as cianobactérias. Ok? Reino Protista. Quem são os indivíduos do reino Protista? Nós temos os protozoários. E por incrível que pareça, nós temos um grupo dentro dos protozoários que é bem dentro do reino Protista, desculpe, que é bem parecido com os presentes no reino Plantae, que são as algas. As algas são indivíduos que estão dentro do reino Protista e que estão ali dentro do grupo dividindo com os protozoários. Lá na frente, em próximos módulos, vocês vão entender o porquê. No reino Fungi, o nome já diz, a gente estudou o quê? Compõe o quê? Os fungos. Aqueles que dão a micose, bolor no pão, cogumelos, são os fungos. Reino
planta estuda as plantas, logicamente, e o animal estuda os animais. Beleza? Então, nós temos o quê? Esses indivíduos podem estar dentro da onde? Dos nossos conceitos ali das relações tróficas. Ou seja, qualquer um desses indivíduos que são considerados seres vivos, eles podem estar envolvidos ali nas nossas relações tróficas. Então, por exemplo, imagina uma situação hipotética. Eu tenho alguns seres vivos que estão dentro de um ambiente, dentro de uma floresta, por exemplo. E aqui vocês têm um exemplo clássico, bem simples, de uma relação trófica. Nós temos aqui um milho, que esse milho está sendo consumido por esse roedor, por esse ratinho. Esse ratinho, por sua vez, está sendo consumido por uma cobra, por uma serpente. E essa serpente, por sua vez, está sendo consumida por um gavião. Ou seja, você tem aí um ser se alimentando de outro ser, cada um obtendo a sua energia necessária de acordo com o seu tipo de nicho ecológico, ou seja, a sua forma de viver. Então eu tenho uma sequência aqui de consumo. O que indica essa seta que vocês vão ver que é bem comum, tanto em exercícios como na apostila de vocês, ou qualquer outro tipo de material que vocês venham a consultar. A seta indica o quê? O caminho da matéria e da energia que cada ser vivo da cadeia obtém quando se alimenta. Ou seja, a seta está indicando o fluxo de energia. Para onde vai esse fluxo de energia? Eu tenho aquele ratinho obtendo energia do milho. Agora a cobra obteve energia que foi presente no rato e no milho. E o gavião, na sua vez, obteve energias acumuladas pela cobra, pelo rato e pelo milho. Então, a gente tem o quê? O sentido da matéria, o sentido da energia dentro de uma relação trófica. Pessoal, esse exemplo, você tem um exemplo clássico de quê? De uma cadeia alimentar. E nós vamos diferenciar daqui a pouco qual é a diferença de uma teia e uma cadeia alimentar, certo? Então, para resumir, o que são as relações tróficas? As relações tróficas são as relações alimentares que os seres vivos que convivem em determinado ambiente estabelecem entre si. Querendo ou não, aqui são relações que esses indivíduos eles podem ter um com os outros, tá? Dentro de um ambiente específico. E para entendermos como é que funciona cada tipo de ser vivo envolvido nessas relações tróficas, a gente precisa entender e saber alguns conceitos básicos ecológicos. Por exemplo, a gente tem que pensar que se eu tenho uma relação trófica, uma cadeia alimentar, que inicia com o milho, e esse milho fornece energia para todos os outros 3 indivíduos que estão presentes aí na cadeia alimentar, eu pergunto, e o milho? Ele obtém energia da onde? O milho não se alimenta de ninguém dentro da cadeia alimentar, dentro do exemplo. Então, ele vai obter energia da onde? Como é que ele vai dar energia para o primeiro indivíduo da cadeia alimentar, o ratinho? Vamos lá. O milho, ele é uma planta, certo? Todo mundo concorda? Então, o que acontece? O milho, ele é considerado um ser autotrófico. Lembra desses conceitos? O que são seres autotróficos? São aqueles seres que fabricam seu próprio alimento. Sim, eles em vez de consumirem alguém, eles fabricam o seu próprio alimento. Eles facilitam
facilitam a obtenção de energia para eles mesmos. Então, os seres autotróficos, eles vão fazer algum processo para poder obter energia. Vamos explanar rapidamente quais são os tipos de processos que os seres autotróficos podem fazer para obter energia. Nós podemos ter os processos de fotossíntese, ou processo de quimiossíntese, ou até mesmo processo de fermentação, tá? Porém, no nosso exemplo, que é o milho, qual será o processo dele? Fotossíntese, né? O milho, as plantas de forma geral, fazem fotossíntese para obter seu próprio alimento. E quais são os seres que eu posso considerar autotróficos? Quais são os tipos de seres que fabricam seu próprio alimento? As plantas, as algas que estão dentro do reino protista e algumas bactérias, certo? Na frente, quando estivermos estudando sobre processos autotróficos, cada um vai ser analisado individualmente, beleza? Então, as plantas fabricam seu próprio alimento, assim, o milho obteve energia para dar para todo o restante da cadeia alimentar o quê? Ele realizou fotossíntese, ele fabricou seu próprio alimento. E seres heterotróficos? E esses indivíduos que estão aqui pós o milho? São aqueles seres que obtêm as substâncias orgânicas do corpo de outros seres vivos. Ou seja, são aqueles indivíduos que comem. Fácil de rememorar. E que são heterotróficos? São aqueles que consomem outros, comem os outros. E autotróficos são aqueles que fabricam seu próprio alimento. Ok? Se você não lembrar, você, Cristina, mas esses nomes são esquisitos, é difícil eu conseguir me direcionar. Lembra o seguinte, tudo que é alto é o quê? É algo solitário. Por exemplo, autobiografia é alguém falando de si próprio, né? Autoconhecimento é um conhecimento que você tem por você, para você. Então, tudo que é auto, que inicia com esse prefixo, quer dizer de si próprio. Então, autotróficos são aqueles que fabricam alimento para si próprio. E tudo que é hétero? Hétero quer dizer o quê? Algo diferente. Lembra, por exemplo, de heterossexuais. São dois indivíduos diferentes que se relacionam. Então, auto, si próprio, hétero, diferentes. Autotróficos fabricam seu próprio alimento, que vem autotrofia de relação trófica, e heterotrófico, diferentes, ou seja, consumo de animais diferentes, ou de seres vivos de forma geral diferentes. Ok? Então, como exemplo de seres autotróficos, de seres heterotróficos, perdão, nós temos animais, fungos e vários micro-organismos, bactérias, cianobactérias, arqueas, de forma geral. Uma pergunta: será que os vírus estão inclusos nessas relações? É um questionamento. Vamos conversar sobre isso em um próximo momento. Mas para você poder resolver suas questões, para você entender melhor o contexto geral, vamos relembrar que os vírus, eles não estão dentro aqui dos nossos reinos. Por que eles não estão? Porque os vírus, eles não são considerados seres vivos. Os vírus, eles não possuem células. Logo, eles não são considerados seres vivos. Ok? Então, bizuzinho aí para nossa aula de sistemática e filogenia, que vai vir à frente. Os vírus não são considerados seres vivos, logo não estão presentes aí nas nossas relações tróficas, tá? Bom, e a fotossíntese, que é aquele processo que as plantas fazem para obter energia, é interessante a gente fazer um resuminho do que se trata, quais são os conceitos e as definições sobre fotossíntese.
A fotossíntese nada mais é que uma sequência de reações químicas na qual alguns seres autotróficos produzem substâncias orgânicas. Pessoal, o que é uma coisa orgânica? Orgânica é tudo que está envolvido com algo vivo. O que é algo inorgânico? É algo que está envolvido com organismos, com regiões não vivas, tá? Então, sequência de reações químicas na qual alguns seres autotróficos produzem substâncias orgânicas, como glicídios. O que são glicídios, Cristina? Glicídios são açúcares, né? São açúcares que estão presentes em alguns tipos de alimentos, por exemplo, que nós consumimos. A partir de substâncias inorgânicas, são aquelas que não estão envolvidas com matéria viva, tá? Como gás carbônico e água. E da energia luminosa, geralmente a luz solar, mas pode ser também iluminação artificial. O que quer dizer essa frase, essa definição de conceito? Nada mais que a fotossíntese ela ocorre para algumas reações químicas que os seres autotróficos produzem energia, no caso ele está definido como glicídios. E esses glicídios eles são produzidos a partir de interação entre a luz solar, fonte luminosa, com substâncias inorgânicas como gás carbônico e água, tá? Esses glicídios, ou popularmente chamados de açúcares, no caso das plantas, elas produzem principalmente sacarose e amido, que inclusive nós consumimos isso, né? Como exemplo o milho, né? Que é presente bastante amido. São um alimento para a planta e também matéria-prima com a qual ela constrói seu corpo, tá? Então, aqui só para exemplificar, nós temos o que? A reação química que ocorre dentro do processo de fotossíntese, que é o que? O gás carbônico reagindo com água e com a fonte luminosa, energia luminosa, que no caso é a luz solar, que produz, essa seta quer dizer produção, glicídio, açúcares e gás carbônico. Já ouviram falar que as plantas elas absorvem oxigênio e eliminam gás carbônico? Pois bem, aqui você tem um exemplo de que ela consumiu gás carbônico e eliminou o oxigênio, certo? Então, aqui a gente tem uma exemplificação, um resumão do que seria a fotossíntese que nossas plantinhas fazem. Bom, e a cadeia alimentar? A cadeia alimentar, ela pode acontecer alguns probleminhas que estão envolvidos nela. Como assim, Cristina? O que ocorre na cadeia alimentar pode ter interferência do ambiente externo. Por exemplo, você tem aqui nossa imagenzinha daquela cadeia alimentar anterior. O que aconteceria se, por exemplo, eu diminuísse a quantidade de cobras no ambiente? Se eu tivesse uma infecção que é comum em serpentes e muitas serpentes daquele ambiente morressem, e entre essas serpentes estão a espécie que está envolvida nessa relação ecológica. Vamos lá. Se eu tenho uma diminuição da quantidade de cobras, naturalmente eu vou ter qual consequência? Eu vou ter um aumento dos meus ratinhos. Por que, Cristina? Porque se eu não tenho cobra, quem é que vai comer o ratinho? Então, a população de ratinhos irá aumentar. E se eu tenho um aumento da população de ratinhos, o que vai acontecer com o milho? Vamos pensar. Se o rato come o milho e eu tenho uma quantidade de rato muito maior do que de costume naquele ambiente, o milho vai sair muito prejudicado, porque a quantidade de milho vai diminuir drasticamente. E o gavião? O gavião vai sofrer algum efeito na relação ecológica? Sim. O que vai acontecer com o gavião?
Se eu tenho diminuição das cobras, o gavião fica sem comida. Se o gavião fica sem comida, ele pode tanto sair do ambiente, como ele pode começar a consumir outros organismos que ele não costuma consumir, dando impacto no outro organismo, como por exemplo, o gavião começa a se alimentar de outros pássaros. Então aquele outra espécie de pássaro que não costumava ser predada pelo gavião começa a diminuir de tamanho também, porque tem um outro predador ali presente que não havia antes, certo? E o milho, qual impacto ecológico seria presente na diminuição do milho? Vários, pessoal. O milho, que é o autotrófico da cadeia alimentar, ele inicia toda a geração de energia da cadeia. Se eu tenho diminuição do milho, eu tenho impacto em todo o processo de geração de energia da cadeia alimentar. Sem contar que as plantas são essenciais para a reciclagem de nutrientes no solo. Então, se eu tenho vegetais normalmente dentro de uma região e eu tenho diminuição na quantidade daqueles vegetais, eu tenho deficiência de nutrientes no solo, não reciclagem da matéria orgânica, eu posso ter mais processos de erosão, que é quando eu tenho arrastamento por água ou por outro tipo de agente inorgânico ali dentro do solo, porque o solo vai ficar exposto. Imagina o seguinte, você tem um campo que está repleto de milhos. De repente aquele campo fica vazio, porque os ratinhos comeram tudo. Então, se aquele campo está vazio, o solo fica extremamente exposto à água, a intemperismo, a sol. Então, eu tenho um processo aí de degradação daquele solo, tá? Então, existem vários problemas que podem ocorrer desequilíbrio ecológico na cadeia alimentar, se caso eu tiver uma interferência externa ali naquela cadeia alimentar, tá? Cristina, e o que pode ocasionar esse tipo de problema, né? No caso aqui eu dei exemplo de uma patologia, ou seja, de uma doença que atingiu as cobras. Mas normalmente o que pode acontecer para poder eu ter esse processo ser comum em relações ecológicas e cadeias alimentares? Bom, se vamos pegar exemplos que temos hoje no nosso cotidiano, que temos dentro da nossa biodiversidade atual, nós temos principalmente problemas de ações antrópicas, ou seja, ações do ser humano. Se, por exemplo, nós temos um costume de matar cobras, né, que é bem comum as pessoas terem medo de cobras, terem pavor e quererem sempre estar matando uma cobra quando as vê, eu posso causar um desequilíbrio ecológico dentro da cadeia alimentar, né? Então a dica importante, não mata as cobrinhas, elas fazem parte aí na nossa cadeia alimentar super importantes para a reciclagem de nutrientes. Se eu tenho os gaviões, já viram os parques eólicos, os aerogeradores que produzem energia limpa? Então, pode ser que a implantação de parques eólicos, por exemplo, estejam presentes na rota que o gavião faz, e o gavião pode bater ali numa hélice de um aerogerador. Outro exemplo que aí você tem uma ação do ser humano interferindo ali na cadeia alimentar. Ratos, é muito comum nós mesmos, né, seres humanos modernos da cidade, que botamos ratoeiras para matar os ratos que invadem nossas casas. Então, se a gente tem uma crescente matança de ratos, eu posso estar interferindo na minha cadeia alimentar. No milho, onde eu posso ter ação antrópica no milho? A monocultura, ou seja, a produção de um único indivíduo dentro de um solo. O que acontece? Quando eu tenho a produção de um único indivíduo no solo, no caso o milho, eu posso sobrecarregar aquele solo e o degradar. Então, o que aconteceria? O solo ficaria
frágil. Outro processo ali que a agricultura do tipo monocultura poderia estar interferindo na minha cadeia alimentar. Beleza? Assim a gente encerra o nosso tópico falando sobre as nossas principais conceitos de cadeia alimentar, das relações tróficas de seres heterotróficos e autotróficos. Bom, pessoal, para a gente fixar um pouquinho sobre esses conceitos que a gente acabou de ver, sobre cadeia alimentar, relações tróficas, seres autotróficos, heterotróficos, vamos fazer um exercíciozinho? Então, para fixar, vamos ver uma primeira questãozinha aí sobre as nossas relações ecológicas e a ecologia de forma geral. Bom, uma questãozinha da FUVEST, que é um vestibular de uma faculdade de São Paulo, né, paulistano. Bom, o que pergunta nessa nossa primeira questãozinha? Quais as alternativas distinguem organismos heterotróficos de organismos autotróficos? Será que vocês sabem? Será que vocês lembram do que eu acabei de falar? Vamos lá, conceitozinho básico, facinho. Bom, os organismos heterotróficos, eles são aqueles organismos que precisam consumir outro organismo para poder obter energia. São aqueles que comem. E quem são os organismos autotróficos? São aqueles organismos que obtêm energia por sua fabricação própria, produzem o seu próprio alimento, tá? Diante disso, vamos tentar ver os itens e ver se a gente consegue resolver. Alternativa A diz o quê? Que somente organismos heterotróficos necessitam de substâncias químicas do ambiente. Será? Bom, a gente acabou de ver que o conceito de autotróficos, eles precisam de substâncias químicas para fazer reações químicas e produzir ali os seus açúcares. Mas não é somente os seres autotróficos que precisam de substâncias químicas. Por quê? Se os heterotróficos consomem outros seres vivos, inclusive os seres autotróficos, eles vão estar consumindo ali substâncias químicas também, tá? Então, essa não é a principal definição ou distinção ali do que diferencia heterotrófico de autotrófico. Então, letra A não está correta. B. Somente organismos heterotróficos fazem respiração celular? Cristina, o que seria respiração celular? Bom, se você respira, você está levando o oxigênio que você faz a inspiração para onde? Para as suas células. Você é um complexo de células, você é um amontoado de células. E suas células, elas vão funcionar somente se tiver oxigênio. Então, no momento que você faz a inspiração, você está trazendo oxigênio para dentro do seu corpo para mandar para quem? Para as suas células. E dentro de cada célulazinha sua vai ocorrer um processo ali de respiração das células, tá? E a respiração celular ocorre somente nós seres humanos? Não, ocorre em todos os animais e ocorre ali também nos seres autotróficos, tá? Em todos os organismos que possuem células. Porque se a célula não respirar, eu não vou ter um processo de oxigenação, beleza? Então, quem faz respiração celular? Todos os seres que têm células, aqueles ali que a gente já listou que são considerados seres vivos, né? Então, não é a nossa opção verdadeira, a letra B. C. Somente organismos heterotróficos possuem mitocôndrias. Vixe, Cristina, será que eu lembro o que são mitocôndrias? Mitocôndrias, galera, é um tipo de organela presente no citoplasma das células. Vamos relembrar um conceitozinho básico bem rapidinho? As células são compostas por três principais regiões, que a parte mais externa a gente chama de membrana plasmática,
A parte do meio nós chamamos do que? De citoplasma. E a parte mais interna, menor, central, a gente chama de núcleo. Relembraram aí? Então, as três principais regiões da célula. O que acontece no citoplasma? Na frente nós vamos ter uma aula falando só de citologia, que vai estar falando sobre cada região da célula especificamente. Bom, mas para responder a nossa questão, vamos só relembrar que no citoplasma você tem vários micro-órgãos da célula. A célula ela só consegue funcionar através desses micro-órgãos, que nós chamamos de organelas citoplasmáticas, porque elas estão no citoplasma da célula. Entre essas organelas, a gente tem, por exemplo, as mitocôndrias. E quem são as mitocôndrias, Cristina? São as organelas que fazem o processo de respiração celular. Ou seja, são aquelas que fazem o processo de obter a energia através do oxigênio que você levou para a célula. Então, as mitocôndrias elas estão presentes em quase todas as células que os seres vivos possuem, tá? Então, mitocôndrias é uma organela citoplasmática que faz o processo de respiração celular. Então, será que somente os seres heterotróficos fazem respiração celular? É quase a mesma coisa do item acima, né? Porque se eu tenho necessidade de que todos façam respiração celular, então eu tenho necessidade que quase todos tenham mitocôndrias, beleza? Então, a letra C também está incorreta, ok? Mitocôndrias não é presente somente em seres heterotróficos. Os seres autotróficos que fazem respiração também precisam das mitocôndrias. No processo de fotossíntese, por exemplo, eles têm que utilizar ali a mitocôndria, fornecer energia para a mitocôndria, ok? D. Somente organismos autotróficos podem viver com nutrientes inteiramente inorgânicos. Será que só os autotróficos podem viver só com nutrientes inorgânicos? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Vamos pensar ao contrário. Um ser heterotrófico consegue viver com nutrientes, somente com nutrientes inorgânicos? Acho que não. Vamos lembrar, o que são seres inorgânicos? O que são matérias inorgânicas? Água, sol, solo, luz, as matérias que não são vivas. Um ser heterotrófico consegue sobreviver somente com as matérias não vivas? Não, né, galera? Porque os heterotróficos, eles necessitam consumir outros seres. E esses outros seres são vivos? São vivos. Então, eu não posso ter heterotróficos dependendo somente de matéria inorgânica, tá? Mas os autotróficos podem? Podem. Vamos relembrar esse conceitozinho aqui, ó, que nós temos de seres autotróficos que fazem fotossíntese. Aqui nós temos o exemplo de a fotossíntese, ela é realizada pelo gás carbônico reagindo com água e energia luminosa. Três fatores inorgânicos. Para o quê? Produzir um fator orgânico, que no caso é o glicídio, chamado também de açúcares. Então, sim, os seres heterotróficos não conseguem estar se sustentando somente com matéria inorgânica, mas os autotróficos, sim, né?
Então, seria a letra D, porque os autotróficos utilizam a matéria inorgânica para produzir a matéria orgânica, ok? Mas vamos aí ver a possibilidade da nossa letra E. A letra E fala que somente os organismos autotróficos não requerem gás oxigênio. Não requerem gás oxigênio? Os autotróficos não precisam de oxigênio? A gente acabou de ver ali no processo de fotossíntese que sim, eles necessitam de oxigênio, inclusive eles produzem oxigênio, né? Então a gente tem um oxigênio sim envolvido ali com seres autotróficos. Então nós necessitamos que o oxigênio esteja presente também ali dentro da nossa relação com seres autotróficos.